Ok. Não, perfeito. Creio que está normal. Então vamos lá. Olha só, eu comprei no AliExpress essa mini mesa de digitalização. Então, vou fazer esse primeiro vídeo, né, testando essa mesa para ver se funciona. Ela tem várias entradas, não sei se dá para ver, vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? Ela tem três celulares externos. Ela tem uma entrada de acompanhamento, então pode, sei lá, você pode ligar um outro computador ou até mesmo um quarto celular. Aí ela tem uma saída de headphone, né, de fone de ouvido. Então essa saída é a que eu estou ligando no computador e que está pegando o meu áudio. E ela tem uma entrada de headset, né, que é o que eu estou falando aqui, está no meu ouvido e no meu microfone aqui. E ela tem uma entrada de microfone do tipo condensador. Eu não tenho esse microfone, né? Eu só estou com o microfone normal, então a qualidade normal não é tão boa. Mas vamos ver. Assim, já vai dar para testar as funcionalidades básicas dessa mesa. Por exemplo, eu posso colocar sons. Não sei se já ouviram aí. Acho que agora sim, tá ouvindo. Então, vou passar todos os efeitos, só para vocês ouvirem aqui, ó. Aplausos. Awesome! Awesome. Um papagaio, algum bicho falando de fundo. Risadas. Bem legal, hein? Uma musiquinha. Novamente um aplauso, só que ele é um pouco mais demorado, né? Agora esse aqui eu acho que é de beijo. Não é muito legal esse daqui. Um beijo meio exagerado, né? Então a próxima é tipo uma chicotada. Uma batida, né? Esse é legal, de arma. Esse é o estilo Mario, né? Aquele barulhinho. What? Quando alguma coisa dá errado, por exemplo. Outro novamente de risada, né? I love it! You guys are so great! Amazing! You guys are so great! Essa também é legal, mas não tem muita aplicação, né? Essa é legalzinha, uma música semelhante a essa que a gente tinha ouvido antes, só que isso aqui é mais legal. Então aqui eu consigo controlar, tá vendo, os volumes, né? Então, por exemplo, o volume dos efeitos está baixo. Então, por exemplo, eu posso aumentar. Então, agora vai ficar bem mais alto. Está praticamente estourando a saída de áudio. Então, você coloca numa posição que dá para você usar bem. Por exemplo, ó, essa posição que está legal. E aqui tem vários efeitos, várias configurações, na verdade. Por exemplo, esse aqui, o MC, ele deixa a voz mais grossa. Aí se apertar de novo ela fica mais fina.
Então, assim, é bem interessante os efeitos que ela tem. Tem aqui a parte volume também do microfone. Aqui, ó. Alô, alô, testando, testando, testando. Alô, alô, testando. Então, assim, eu consigo ter um controle também. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Então, ó, tem que ficar mais ou menos por aqui, ó. Alô, alô, testando, testando. Alô, alô, testando. É nessa posição. Tem efeito de eco. Alô, alô, testando, testando. Geralmente eu deixo o eco desativado, né? Então, mas o que eu acho mais interessante não é exatamente só usar ela aqui. Não sei, né, vocês, mas assim, tenho muita curiosidade de entender o que tem lá dentro, como que eles fizeram isso. E uma das coisas que eu fiz, né, logo que essa mesa chegou, foi abrir para ver qual chip que tem lá dentro, né? E para minha surpresa, não era um chip muito conhecido, é um chip de uma empresa chinesa, e eles inclusive rasparam o chip, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a página que do meu blog lá, que eu coloquei mais informações sobre ela, essa aí, olha. Então, como você pode ver aqui, eles raparam, né, essa parte onde estava o nome do chip. E então, eu falei, pô, agora, né, full. Mas não foi muito difícil, né? Na verdade, em 5 minutos procurando no Google, eu consegui descobrir qual é esse chip. Aí a pergunta é, como que eu consegui descobrir esse chip, sendo que eles raparam? Eu pesquisei primeiro pelo encapsulamento, né? Esse encapsulamento aqui é o LQFP48. Então, a minha busca foi bem simples, eu coloquei lá LQFP48, coloquei Bluetooth e também coloquei USB. Esse chip ele tem um USB, eu não sei se eu mostrei aqui aquela hora, acho que não. Quando eu mostrei as entradas, deixa eu... Opa, esqueci de voltar lá para a câmera. Só um minuto, esse mouse é difícil de mexer em 2 telas aqui com ele. Peraí, pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Tem, né? Só falei das entradas, mas ele tem uma USB-C que você liga no computador para ele funcionar como entrada de áudio. Na verdade, entrada ou saída, né? Então, eu ainda não usei ela, mas é possível usar essa porta USB aqui para comunicar com o computador. E ele tem uma outra USB que é só alimentação. Então, a pesquisa foi bem simples, né? Eu pesquisei voltar lá na página, aqui. Então, ó, eu pesquisei por esse modelo, né, de encapsulamento, Bluetooth e por USB. Então, eu achei um chip que parecia ser exatamente esse aqui. Como que eu descobri que era ele? Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, o quarto pino aqui, ó, esse pino, ele está ligado num GND, tá vendo? Geralmente essas áreas grandes, né, na placa são o GND, é o massa, né, da placa. O pino 4, então, é GND. E aqui, olha, esses outros pinos, se não me engano, o 15 e o 16, na verdade, estão ligados num cristal de 24 MHz. E aí eu comprovei que esse chip que eu tinha achado, né, o BP1048B2, ele se encaixa exatamente nesse padrão ali. E aí eu comecei a investigar, né, sobre esse chip, né, o que ele tinha internamente.
E inicialmente eu imaginei que pudesse ser um ARM, né, um controlador ARM, que é muito usado, né, nesse tipo de controladores com Bluetooth, mas infelizmente não era um ARM. E aqui não tem, né, apesar de estar em chinês eu traduzi, mas não tem falando qual que é a arquitetura, né, que é usado, só fala que ele é um RISC. Porém, eu coloquei lá no Twitter e um colega meu, né, a gente comunica sempre, ele brinca muito com esses painéis e-paper, né, de papel digital. O Aaron, ele conseguiu me ajudar a encontrar um SDK, né, um Software Development Kit para o chip BP1048B2. Eu coloquei o link aqui na minha página, é esse site aqui tem esse SDK, e nesse SDK eu encontrei mais informações, que está no próximo post aqui, ó. Vamos abrir ele aqui. Pronto. Então, o que tem naquele link lá do SDK? Tem inclusive alguns esquemáticos, né, usando o chip. Então, como vocês podem ver, olha, o pino 4 aqui realmente é o GND, né? E então assim dá para ver bastante detalhes, né? O clock aqui de 24 MHz. Mas uma coisa que é mais interessante é isso aqui, ó. Ele tem um programador, né? Eu tenho 2 pinos, né, para programação SWD. Então é possível programar o chip por esses 2 pinos. Só que não é um SWD padrão que a gente usa, né, no ARM. Parece que ele tem alguns detalhes. Pelo menos eu tentei usar o J-Link, usar o OpenOCD para tentar comunicar no SWD normal, e nenhum dos dois conseguiu detectar o chip. Pode ser também outra possibilidade, eles podem ter, sei lá, de alguma forma desativado isso internamente, né, com algum fuse. Então ele queima esse fuse, é um fusível, né, interno, que bloqueia o uso, né, para reprogramar o chip. Mas eu não creio que seja isso, não sei. Provavelmente é o padrão, né, do SWD que eles usaram, que é alguma coisa diferente mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque o chip é esse aqui, ó, é da Andes, a empresa, né, Andes Tecnologia, empresa de Taiwan, NDS32. Esse NDS é o core, né, que eles chamam de EndStar ou EndScore, é o mesmo nome. Esse chip ele tem ele é um padrão ARM, né? Ele é um RISC que não é um ARM, então provavelmente ele não vai usar o SWD. Por quê? O SWD é um padrão para JTAG criado pela ARM, então ele é meio que exclusivo da ARM. Eles devem ter feito alguma outra coisa parecida com o SWD, chamaram talvez de SWD, mas não é exatamente o mesmo SWD, né? Então a forma de comunicar é um pouco diferente. E mais especificamente eu descobri que ele é um NDS32 V3S. Então tá aí mais informações. Pesquisando sobre o NDS32, eu também descobri que existe um outro chip interessante da Unisound, US51-6P6, que foi até anunciado ano passado naquele site snxsoftware.com. Então tá aqui, olha. Essa plaquinha é bem interessante. É pequena, tá vendo? É um encapsulamento simples. E o que ela faz, vocês não vão acreditar no que esse microcontrolador é capaz de fazer. Eu vou dar um play aqui, para vocês ouvirem. Hi, what can I help
22 degrees. It is been adjusted to 22 degrees. Adjust the temperature to 16 degrees. It is been adjusted to 16 degrees, the minimum temperature. Turn the light to The light is on. Turn the light to green. Okay. Turn the light to blue. Okay. Turn the light to red. Okay. Turn off the light. Okay. I'm leaving. We are turning off the light and air conditioner for you. Adjust temperature to 20 degrees. It has been adjusted to 20 degrees. Turn off the light. The light is on. Legal, né? Então, olha, como vocês puderam ver, esse chip aqui, que usa inclusive o mesmo core desse usado nessa mini mesa de som, ele tem um poder de processamento muito bom para a parte de áudio. Ele tem um DSP interno, então dá para você fazer algoritmos, né? Dá para usar processamento de sinais e usar soluções para reconhecimento de voz e coisas do tipo, né? Como dá para perceber nesse exemplo nessa demonstração, né? Usando esse outro chip que eu mostrei. E ele é barato também, você encontra essa plaquinha no AliExpress na faixa de... Você compra 5 delas por R$93, ou seja, sai a menos de R$20 cada uma. Dá para automatizar algumas coisas em casa, dá para fazer umas coisas interessantes com ela. Infelizmente eu não encontrei ainda o software, né, para programar aquela outra placa, mas é uma coisa que está na lista, né, de coisas a fazer para conseguir programar esse chip aqui. Por quê? Provavelmente, né, como o core é o mesmo, então a forma de programar provavelmente é a mesma também, porque quando a fabricante, né, ela disponibiliza o IP, né, o core do chip, ela acaba disponibilizando junto ferramentas e outras informações para as empresas que fabricam o chip usar. E eu acabei chegando naquela outra fabricante, né, daquele chip que reconhece voz, porque eu estava pesquisando no SDK sobre o compilador, né, e outras informações que tinham nesse SDK. E deu para ver que é o mesmo usado naquele outro chip, né? Então, vamos ver o que dá para fazer. Realmente esse chip é muito interessante, só que infelizmente não tem muita coisa em inglês sobre ele na internet, é tudo em chinês. Isso é uma coisa que acaba atrapalhando um pouco, né? Mas vamos ver, ele parece promissor, né, para várias aplicações. Então é isso, essa mesa de mixagem usa, né, esse chip que ele é bem poderoso. Bom, por hoje é só. Eu acabei não falando, né, deixa eu voltar ali para a imagem. Deixa eu tirar o foco. Eu não acabei falando, né, do LCD, né, do OLED transparente, mas eu vou continuar trabalhando nele depois para criar o driver e fazer mais coisas para ele. Então, fiquem ligados aí que em breve vai ter mais novidades, tá ok? Bom, é isso, foi uma live bem curtinha mesmo, só para falar sobre descobertas que eu fiz com essa mini mesa de mixagem de som, e espero que vocês tenham achado interessante, né? Tenham se interessado por isso. Entrem lá no meu blog depois, do acasis.wordpress.com, que tem mais informações. Beleza? Falou, pessoal, um abraço, até mais.